Teria momento e lugar melhor para discutir tudo isso como este CNN Talks. Bom, vamos então para o primeiro painel, começar de fato as nossas conversas, os nossos debates desta segunda-feira. E eu conto para vocês que o Brasil tem se destacado na agricultura regenerativa. São 5 milhões de hectares recuperados desde 2010, 156 milhões de hectares tratados com bioinsumos na atual safra, na safra que já está acabando, 24-25, e 61% dos produtores já têm usado insumos biológicos. E este é o grande assunto do nosso primeiro painel, agricultura regenerativa, o Brasil como referência global de sustentabilidade. Para discutir este assunto super importante que já está sendo colocado na prática, eu tenho o prazer de convidar aqui para a mesa Maurício Rodrigues, presidente da divisão agrícola da Bayer na América Latina. Também convido Paula Packer, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. Também chamo o professor Roberto Rodrigues, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas e enviado especial da COP30 para a agricultura. Definitivamente uma das pessoas que mais entende de agro neste país. E também chamo a ministra Isabela Teixeira, co-chair do painel internacional de recursos naturais da ONU Meio Ambiente e uma das mentes que mais entende de meio ambiente neste país também. Muito bem, convido a todos a sentar para a gente começar esta conversa. Começo a nossa conversa aqui com o meu vizinho de cadeira, com o Maurício. Maurício, eu quero te ouvir sobre como tem sido este esforço, especialmente na Bayer, para tentar reduzir a pegada de carbono, tanto na companhia como nos clientes, e como tem sido para uma empresa que tem um DNA europeu, alemão, e que tem uma grande operação nos Estados Unidos, tropicalizar tudo isso. Tem sido possível transformar soluções para a realidade brasileira? Boa noite. Sem dúvida, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui no painel, é uma honra, mais do que um prazer, estar aqui nesse painel essa noite. Bom, indo direto à sua pergunta, sim, é possível, nós temos feito diversas iniciativas. Acho que o primeiro ponto, nós temos dentro do nosso DNA, como você comentou, tentar sempre aliar a inovação à sustentabilidade e digitalização. Então, tentar ter esses 3 pilares como referência, de alguma forma, seja desde o desenvolvimento dos nossos produtos e soluções, até o nosso relacionamento com os nossos clientes e parceiros. Então, trabalhando sempre em colaboração com órgãos governamentais e, ao mesmo tempo, com os nossos clientes, procurando trabalhar em melhores práticas agrícolas que, de alguma forma, contribuam para maior produtividade e maior sustentabilidade desse solo. Acho que o principal que nós temos trabalhado ao longo desses anos, além de divulgação e implementação dessas melhores práticas com os nossos clientes, é como a gente mensura isso. Porque talvez uma das principais complexidades que a gente enfrenta é como que nós damos visibilidade para a agricultura tropical. E talvez encontrar formas de mensuração para você tornar mais visível todos os avanços que a gente tem aqui. Acho que é importante também ter uma relevância de falar, sim, a agricultura brasileira ela é sustentável e talvez o que nós também temos trabalhado de maneira eficiente é como que nós trabalhamos mais na comunicação para ter mais percepção disso. Isso não significa que não existam problemas, sem dúvida existam situações que a gente precisa trabalhar, mas de uma maneira geral é uma agricultura sustentável, o agricultor brasileiro busca a sustentabilidade, é um agricultor inovador e nós precisamos talvez alavancar dessas características para conseguir produzir mais e regenerar mais a médio e longo prazo. Paula, o Maurício mencionou a tropicalização. Como é que tem sido na Embrapa tropicalizar essa discussão, especialmente pensando nas métricas? O Maurício mencionou, né? Nas métricas, como é que a gente mede
a nossa pegada e a nossa capacidade de anular e cancelar tudo isso? Boa noite a todos, obrigada pelo convite, é realmente uma honra estar aqui nessa mesa. A ciência vem trazendo todo esse arcabouço, né? Ciência, inovação, políticas públicas, parcerias público-privada. A gente tem tentado trazer isso junto para que a gente traga cada vez mais métricas. Se a gente analisar realmente o timeline da agricultura brasileira, nós começamos abrindo o Cerrado. E como que a ciência veio no Cerrado? Veio trazer a possibilidade de você plantar em solos que eram totalmente... Ninguém queria, né, professor? Ninguém queria. Solos ácidos, solos de baixa fertilidade. Então, a ciência veio tropicalizando isso. Trouxe cultivares, trouxe a pecuária, trouxe todas essas novos cultivares, novas espécies tropicalizadas. E hoje a gente está num momento de olhar para a sustentabilidade e trazer todas essas métricas que a gente possa realmente calcular isso de uma forma que traga o que o Brasil traga as suas métricas, não as métricas de países temperados. Então, a Embrapa tem trabalhado nisso, tem trabalhado em parcerias públicas, a gente tem o Procarbono junto com a Bayer, a gente tem parcerias dentro do Plano ABC, que eu acho realmente uma dos ícones do Brasil, assim, trazendo tecnologia, trazendo possibilidade de você diminuir as emissões, mitigar. A primeira parte do Plano ABC foram 193 milhões de toneladas de CO2 evitado, e a projeção para os próximos 10 anos é 1 gigatonelada de emissões evitadas, se a gente conseguir realmente trazer todas essas verticais que se trabalha. E a ciência foi fundamental, tanto para o Plano ABC, para o RenovaBio, para as calculadoras que estão aí trazendo toda essa métrica de baixo carbono. Então, a ciência vem trazendo isso junto com essas parcerias. Muito bem, Paula. Professor Roberto, o senhor tem defendido de maneira bastante vocal que não há tempo para a meta ou para a intenção de o Brasil acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Como interromper esse desmatamento ilegal agora, como o senhor sugere, e como fazer isso sem trancar o agronegócio, sem impedir a atividade desse setor essencial para a nossa economia? Fernando, primeiro, muito obrigado pelo convite e pelo privilégio de estar ao lado desse farol máximo aqui da sustentabilidade brasileira, que sempre nos ilumina. O tema é o seguinte: o crime pode ser prorrogado até 2030? Qualquer outro crime? É crime. Não tem que discutir. Crime tem que ser eliminado. E, essencialmente, na tua segunda parte da pergunta, como isso complica? Não complica nada a agricultura, ao contrário. Hoje, quem desmata não é agricultor, quem desmata é aventureiro, é bandido, está sabido. Só que o concorrente usa essa informação misturando a estação, de modo que o consumidor nos países desenvolvidos, na Europa, acham que o produtor rural brasileiro é que desmata para produzir. Não é verdade. Então, o que nós temos que fazer é acabar com o que é ilegal. Desmatamento ilegal, invasão de terra, incêndio criminoso, garimpo clandestino. É ilegal, acabou, é ilegal, tem que acabar. É um esforço do governo que tem que ser feito com rigor. Em alguns casos tem avançado, em outros nem tanto. Mas, simultaneamente, mostrar ao mundo com clareza meridiana que o que o agro faz, o Maurício falou e a Paula, é sustentável de verdade e não se mistura com a safadeza dos bandidos que desmatam ilegalmente. Muito bem. Crime, de fato, o senhor tem toda a razão, né? Crime não pode ser prorrogado por nenhum segundo. Ministra Isabela, como conciliar essas duas agendas? A necessidade de se interromper um crime
como esse mencionado pelo professor Roberto, mantendo a atividade desse segmento importante para a economia, para a sociedade brasileira. E aí aproveito para ouvir a senhora, porque essa discussão, pensando que a gente está às vésperas da COP30, parece ter um ingrediente adicional, e o noticiário tem trazido isso, né? Seja na margem equatorial, seja com a discussão dos minerais críticos. Como conciliar tantos interesses que às vezes parecem divergentes, ministra? Boa noite a todos, obrigada pelo convite, bom te ver, parabéns pelo casamento, feliz com você. A notícia sábado era o seu casamento. É que eu casei, se ficar velho, fica cagar e casa. Não, me falaram que você estava muito feliz, eu concordo. Mas, enfim, olha só, eu acho que algumas coisas devem ser observadas e o Brasil tem a oportunidade de mostrar essa equação de um outro jeito. E a agricultura certamente tem uma responsabilidade enorme na transformação dessa economia, que é não só do Brasil, mas é do mundo. O desafio da questão climática é a transformação da economia global. E não é só o enfrentamento ou a eliminação dos combustíveis fósseis, mas é ter uma nova agenda de desenvolvimento para o mundo que passa pelas questões renováveis, pela sustentabilidade e tendo a natureza como uma grande aliada. Essa talvez seja a primeira formulação que a agricultura tropical tem como grande ativo, ter a natureza como uma grande aliada, e o Brasil faz sem necessariamente traduzir isso em métricas que sejam reconhecidas internacionalmente, tá? E que sejam objeto dos inventários de emissão do país. Tá? Então, tem que ter um compromisso de que a agricultura é solução da agenda e não o problema da agenda, como muitos setores ou segmentos políticos usam como ativo político para polarizarem debates, aqui e lá fora. Então, convencer que a agricultura tropical é distinta da agricultura temperada, tá, não é tarefa trivial. Okay? A semana passada eu tive uma discussão enorme com os europeus por causa disso. Eles continuam fazendo argumentos, usando terminologias que não traduzem o que os senhores estão falando aqui nessa sala. Tá? Então, tem uma estratégia assim, política maior de discutir segurança alimentar, tendo a segurança climática como uma parte dessa visão estratégica, deixar de lado esse negacionismo, essa ignorância como método que o Brasil tem hoje, tá? E entender que nós estamos falando de economia, nós estamos falando de tempos necessários para fazer transição e nós estamos falando de ganhadores e de perdedores que terão que ser reposicionados. Por quê? Porque a agenda climática já coloca a crise climática lá na sala, não é mais uma discussão de futuro. A partir do momento, como você mesmo fez na apresentação, a partir do momento que você rompe a barreira de 1,5 grau, embora o cenário de 1,5 grau seja desenhado para 2100, os novos cenários que estão vindo aí no próximo mês, vocês vão ver, vem já com overshooting de 1,5 grau, cenários econômicos do mundo. Significa que você terá que trabalhar com a incerteza e o risco climático como parte da sua equação. O Brasil continuará sendo um produtor de alimentos estratégico? Sim. Um produtor de bioenergia? Sim. Mas terá que ter um olhar sobre as suas vulnerabilidades e entender como lidar com isso. Uma das maneiras de lidar com isso é ter a natureza como aliada, restaurar áreas e entender o valor da terra e dos recursos naturais e dos recursos materiais. E aí a sua pergunta sobre minerais críticos, estratégicos, tem a ver com as soluções climáticas. Todas as soluções climáticas, todas desenhadas nas cadeias de descarbonização ou nas cadeias de eletrificação, que são os desenhos econômicos do mundo, demandam minerais críticos estratégicos, demandam recursos naturais e demandam novos materiais. Isso é circularidade. O Brasil trabalha a circularidade, muitas vezes, pela reciclagem, pelo final da cadeia. Nós trabalhamos, globalmente, a visão de toda a cadeia de valor, de toda a cadeia de recursos. Como é que você é mais eficiente, alocando melhor os seus ativos e traduzindo isso em dinheiro. Trazendo isso não só em custo, mas em preço, que é o grande desafio de você virar os mercados pagarem por essa sustentabilidade ou por isso que é dito aqui. Então, você tem uma guerra de tarifas no mundo, não só para os Estados Unidos, o que os europeus fizeram é isso também,
E nós não traduzimos esse custo em preço, porque precisa de uma nova lógica de conciliar clima com as variáveis de negócio, modelos de negócio, com a questão da incerteza e, mais do que isso, com as demandas de novos mercados. Então, nós estamos falando de um problema de economia global, geoeconomia, num contexto geopolítico extremamente complexo, um mundo em transformação, onde a natureza já mudou. Quem já mudou foi a natureza depois de 1,5 graus. Ela já muda, já mudei. Vocês estão esperando o final do século? Já comecei o show agora. Corram atrás, o Brasil tem condições de ser um provedor de soluções, mas terá que mudar a maneira de conduzir as suas políticas públicas, o entendimento de pactuação, de como é que estamos na direção certa, precisa tracionar, e com isso o crime ficar para trás. Porque não é possível que a gente consiga as conquistas de redução de desmatamento na Amazônia há 40 anos, tem 40 anos, e continua aumentando o desmatamento em ciclos de governo. A sociedade brasileira não tem compromisso com a conservação da Amazônia. E a agricultura acontece fora e dentro da Amazônia. Então, é bom separar o joio do trigo, lidar com as dimensões corretas do problema, para poder convencer a turma lá fora que nós somos, sim, provedores de soluções. Mas, para isso, meu filho, não tem low-hanging fruit, a natureza trabalha para burro ou agricultor, para ter ou o outro lado, ou você inventa um Newton de novo, a maçã cair na cabeça de alguém para falar que está pronto. Não está pronto, tem perspectivas ótimas, mas precisamos trabalhar muito, e para mim esse é um assunto que não pode ser polarizado. Ele é um assunto que interessa ao desenvolvimento do país, interessa a inserção internacional do Brasil, mas o Brasil terá que discutir duas coisas: nova estratégia de política externa em relação a isso e saber conscientemente o nosso impacto no mundo se a gente adotar tudo isso. Aí talvez a gente consiga navegar com mais eficiência e sair do greenwashing, tá, Maurício? Não é do greenwashing, é o greenwashing e ir para uma coisa real. O Brasil tem condições de ser competitivo, ser solidário com o mundo, transformar a agenda. Agora precisa de pactuar, tá? E pactuar com quem interessa, com critérios, e deixar a ignorância como método para trás. Aí tem chance, muita chance, e o mundo precisa desse país. Sensacional, ministra, sensacional. Maurício, a tua primeira fala, você mencionou que é sim possível ter uma grande potência agrícola como o Brasil, adotando processos e protocolos sustentáveis. Você pode nos dar exemplos de como, e aí usando a expressão que a ministra Isabela mencionou, né? A circularidade, ela não necessariamente começa pelo fim. Ela pode ter um ciclo mais eficiente, mais produtivo. Como tecnologias, por exemplo, as desenvolvidas pelo setor privado, como na Bayer, conseguem aumentar produtividade, aumentar eficiência e potencializar essa sustentabilidade que você mencionou? Bom, acho que o primeiro ponto é... Vou descrever um pouco melhor o que nós fazemos. Nós vendemos sementes e biotecnologia, produtos químicos e digitalização, de uma certa forma, a agricultura digital. E onde se aliam os três? No final do dia, o que nós queremos é desenvolver produtos e soluções que cheguem aos nossos clientes e que possam, efetivamente, essas novas gerações de produtos ser cada vez mais produtivos, eles serem mais eficientes do ponto de vista de produtividade. Isso faz com que você possa produzir mais na mesma determinada quantidade de terra. E isso está totalmente vinculado à questão de sustentabilidade. Talvez o segundo aspecto é como a gente alia a questão da digitalização para ter mais ciência de como, efetivamente, primeiro, o desenvolvimento dos produtos pode ser feito de maneira mais rápida e mais eficiente, e segundo, como a aplicação desses produtos no solo, as melhores práticas, elas podem ter um melhor entendimento, porque a maior complexidade, talvez, da agricultura é a quantidade de decisões que um agricultor precisa tomar. Então, a digitalização, ela vem como uma forma de dar mais dados, maior quantidade de dados, para que você possa tomar decisões mais eficientes. Com essas decisões mais eficientes, evidentemente, a sua produtividade e a qualidade do seu solo, ela fica muito melhor. Vou dar um exemplo prático, que já foi, inclusive, mencionado, da nossa parceria com a Embrapa. Nós temos um programa chamado Procarbono, que nós temos uma quantidade bem grande de agricultores que fazem parte dele, já há alguns anos, onde a gente trabalha com eles em melhores práticas agrícolas, sejam as mais diversas melhores práticas agrícolas, desde práticas que a gente já faz há algum tempo, tipo rotação de cultura, plantio direto e uma série de outros, para tentar tornar esse solo mais eficiente e aliado à produtividade que os nossos produtos trazem. Ao longo dos últimos anos, nós tivemos condições de mensurar isso,
diversas amostras de solo, nós estamos falando de mais de 300 mil amostras de solo no universo de produtores que nós trabalhamos junto, que são quase 2 mil no Brasil, e nós pudemos identificar, depois de um período, primeiro, que conseguimos gerar mais de 10% de produtividade com aqueles produtores que seguiram essas melhores práticas e, ao mesmo tempo, houve mais de 15% de maior fixação de carbono nesses mesmos produtores. Então, aí você mostra que é possível você ser mais produtivo, aliando aquilo a ter um conceito de sustentabilidade maior. Esse é o nosso propósito, é como você produz mais na mesma faixa de terra e, ao mesmo tempo, você protege mais esse solo para tornar essa produtividade mais sustentável ao longo do tempo. E isso que a ministra Isabela mencionou, o custo passa a ser em algumas discussões, um tema importante. Como é que esse custo chega ao produtor e isso é possível de ser repassado pela cadeia até o consumidor? No final do dia, quando você tem produtos e soluções mais produtivas, aquilo te torna mais rentável. Sim. A sua determinada faixa de terra. Então, no final do dia, a sua rentabilidade tende a aumentar. E acreditando que um solo melhor, a curto, médio e longo prazo, torna a sua terra mais eficiente, também deveria se traduzir em rentabilidade. Então, no final do dia, o que nós estamos falando é aliar melhores produtos, melhores soluções integradas, com maior conhecimento via digitalização, faz com que você tenha condições efetivas de ter mais rentabilidade no seu solo, o que deveria desincentivar expansões de terra desnecessárias. Você podendo ser mais eficiente na mesma quantidade de terra, efetivamente você deveria ter uma produtividade maior, ter mais rentabilidade e, com isso, não haver necessidade de expansão. Legal. Paula, a gente falou aqui na primeira rodada sobre as diferenças entre como o velho continente, por exemplo, ou climas temperados encaram toda essa discussão das emissões e como este assunto é distinto em um mercado, em uma geografia como a do Brasil. Você poderia explicar para a gente essas diferenças e por que, às vezes, há uma visão, uma compreensão tão distinta entre geografias distintas ali? Por que o europeu ou o americano encaram tudo isso de uma maneira diferente da gente e, às vezes, talvez de uma maneira errada? Não é diferente, é simplesmente distinta. Então, quando nós falamos muito dessa jornada realmente de sustentabilidade, olhando para a mitigação das emissões, olhando para a adaptação a 1,5 grau que a ministra falou, nós precisamos medir aqui no Brasil. Então, só um exemplo, quando você fala de emissões da agricultura, de fertilizantes, o baseline é 1,5 que vem da agricultura temperada. No Brasil, varia de 0,2 a 0,7. Isso a ciência traz. Isso a ciência traz com métricas e a ciência traz também fazendo toda essa conexão, porque não adianta a gente falar uma jabuticaba. A gente tem que seguir protocolos que se conversam. Então, IPCC, protocolos de baixo carbono que estão conversando mundialmente. Então, a ciência vem com isso. E nessa jornada, a gente tem que trazer alguns inputs: rastreabilidade, adaptação, mitigação, inserção socioprodutiva com comunicação. Eu acho que um dos grandes gargalos do Brasil é trazer a ciência, realmente os números da ciência, para que a gente possa realmente mostrar lá fora o que a gente está fazendo. A gente faz muito aqui dentro, mas a gente realmente tem um problema de se comunicar. E essa comunicação, principalmente no agro, é bem falha. Professor Roberto, uma das discussões hoje que o Brasil levou aos americanos na semana passada, lá em Washington, nessa tentativa de demover o governo Trump das tarifas contra os produtos brasileiros, é a tecnologia SAF, do combustível para aviação. Que tipo de iniciativa, professor, a gente poderia ter para acelerar políticas e iniciativas que, eventualmente, num momento como o atual, de guerra comercial, poderiam ser valores importantes para um parceiro comercial como os Estados Unidos nessa discussão que até agora não tem sido muito frutífera? Fernando, você sabe que
o SAF, no SAF, o céu é o limite, né? Aviação. O céu é o limite. Mas, como a gente pode evoluir nesse processo aí? Pelo menos 2 grandes ações têm que ser feitas. A primeira é desenvolver tecnologias definitivas que transformem o SAF num elemento compatível economicamente com outros combustíveis. Isso, evidentemente, vai acontecer porque o tema da sustentabilidade ambiental está dado pelo SAF. Então, a vantagem competitiva nesse aspecto é enorme. Falta a economia funcionar também. Então, a primeira coisa é pesquisa. Confiamos muito na Embrapa, no CTC, para que as coisas aconteçam. E o segundo ponto é definir regras de caráter internacional que permitam, se não a comotização do produto, pelo menos o seu uso e a sua produção em outros países também, para que não fique com o privilégio de ser o único produtor de SAF do mundo. Não pode ser isso aí. Tem que, aliás, esse é um tema que a gente está falando muito em relação à COP. Mostrar para o mundo o que nós fazemos em termos de agricultura tropical e oferecer ao mundo o que nós aprendemos a fazer a duras penas em 50 anos, para que o mundo também copie isso e tenha vantagem de comparação. Então, na questão do SAF, é um protocolo global que permita a mais gente produzir e que transforme isso num combustível aceito universalmente por todas as cadeias de produção. E não é só avião, navio também, entre outros temas que podem acontecer nesse processo. Professor, que hoje especificamente, eu conversei com o pessoal da CNI e eles disseram que 3 assuntos, 3 propostas que o Brasil levou aos americanos na semana passada, nas conversas lá no Departamento de Comércio, Departamento de Estado e o STR, foram uma iniciativa para trabalho conjunto em cooperação com os americanos no SAF, a contribuição complementar na política nacional de data centers e de minerais críticos, terras raras. Em SAF, com os Estados Unidos, onde o senhor acha que a gente poderia, onde há espaço para uma conversa com os americanos, porque a CNI indica que Brasil e Estados Unidos poderiam ser os 2 grandes líderes deste assunto no planeta. Os americanos já são o maior produtor mundial de etanol, de milho, naturalmente. Então, evoluir na direção do SAF é um passo praticamente natural, normal que vem acontecer. Mas não acho, concordo que hoje Brasil e Estados Unidos são os campeões mundiais nesse processo todo. Mas isso vai ser multiplicado na África também, na Ásia também, outros países da América Latina também. Então, a transformação do SAF num projeto de caráter tropical global é tão importante ou mais do que trabalhar só com os Estados Unidos. Ministra Isabela, a gente conversa sobre sustentabilidade e aplicação deste conceito nos negócios, obviamente pensando no amanhã do planeta e pensando na sustentabilidade disso do setor privado. Como conciliar esses 2 valores com uma justiça social? Como pensar também nas pessoas e não deixar, às vezes, a ponta mais fraca dessa história desassistida? Bom, eu acho que você tem 2 questões super importantes e que a COP30 vai expor. E eu acho que vai ser ali uma mudança de olhar, vai provocar uma mudança de olhar por conta da presença do risco climático como uma variável das equações de negócios e, obviamente, do chamado acesso a mercados nacionais e internacionais. Essa equação, ela está dada, não sabemos ainda como é que ela vai se desdobrar e, obviamente, porque não é homogêneo o risco, nem a vulnerabilidade, não são homogêneos no mundo, você vai acontecer de maneira muito assimétrica, mas com custos, e o Brasil é um país que está exposto a isso. O Brasil é um país desigual, tá? E não é desigual só do ponto de vista social, é desigual também do ponto de vista de acesso a tecnologias. Então, tem que entender um pouco o que é a dimensão do social do passado, que a gente não foi capaz de equacionar essas desigualdades, e o que se junta em função desse mundo que está chegando aí. Para mim já chegou, mas para muitos ainda está no gerúndio. E é um mundo que vai se somar também uma equação que o Brasil fala pouquíssimo, os refugiados climáticos, tá? Além dos refugiados políticos. Okay? Então, quem viu, eu sei de perto o que foi a história da migração da Venezuela
para a Colômbia e um pouco para o Brasil, quem vai lá em cima e vê a situação, como é que foi, o que vem acontecendo, mas eu estava no passado na Ucrânia e vi o processo da Ucrânia com a guerra, e como é que é esse processo de espraiamento de refugiados, nós temos que nos preparar para os refugiados climáticos e os refugiados que vêm de consequências políticas. Isso tudo adensa num país que é aberto ao mundo. Quantos dos senhores sabem onde é que estão? Entra numa favela carioca, vocês já viram quem vive na favela carioca, além de pretos, pardos, pobres, etc.? Os imigrantes. Tá? Você vê chinês, boliviano, peruano, está todo mundo morando nas comunidades. Isso é uma dimensão muito acessível ao crime organizado. Logo sinalizando aqui. Então, tem um país que está acontecendo com transformações sociais enormes, ou com impactos nessa questão da vulnerabilidade climática e da vulnerabilidade social enormes, impactos relevantes, que quando você for fazer negócio, por exemplo, investimento em bioeconomia na Amazônia, ou fora da Amazônia, não precisa ser na Amazônia não, você vai se deparar com essas situações. Então, é preciso ter uma sinergia de visões, ou de convergência de olhares sobre esses vários Brasis, para entender como é que essas plataformas e ISD, você pode inventar os nomes que quiser, eu posso te dar vários, tá? Tem variações sobre o mesmo tema, muitos fazem fotossíntese, inclusive, posso dizer para vocês, tá? Mas que a questão social é uma questão nacional e ela também estará exposta à questão das vulnerabilidades climáticas e adaptação. Eu sou uma pessoa que defendo hoje que se veja mitigação junto com a adaptação. Eu não separo. Como defendo que a ciência, eu co-presido no painel científico da ONU, e como defendo que a ciência tem que responder às questões que precisam ser respondidas para tomar decisão agora. Tá? Não adianta ficar falando coisas que só vão acontecer daqui. Como é que daqui a 10 anos, 20 anos? Muito bem, mas eu tenho que ter um conjunto de questões estratégicas que precisam ser respondidas agora. Se, por exemplo, territórios que produzem alimentos no Brasil estão vulneráveis à questão climática com a incerteza que o modelo climático determina hoje. E quais são as medidas de adaptação que precisam ser tomadas agora? A Embrapa se dedica a uma série de pesquisas, mas não somente a Embrapa. O setor privado tem que entender isso, porque em torno disso tem futuras desigualdades sociais. Pessoas que têm terra tituladas poderão deixar de ter terras tituladas, porque as serras vão secar. Elas vão ser degradadas, elas vão perder esse valor. Tem que entender a dinâmica para frente e não só para trás. O Brasil insiste no passado em movimento. Nós somos um país que adoramos o passado em movimento. Recomendo que pare, entendeu? Que é melhor trazer o futuro, entender melhor essa discussão do amanhã, do curto prazo, para poder postular melhor o que você vai trabalhar em médio prazo, entendendo a incerteza que o mundo enfrenta sobre isso. Então, Ministra, essa discussão que a senhora traz é absolutamente crucial e definidora da nossa existência. No passado, as grandes decisões do planeta foram tomadas com respaldo social, mas por autoridades. Nesta discussão que a senhora nos traz, quem será o grande tomador da decisão? Porque as autoridades hoje, muitas delas, dão as costas para isso. Eu estava falando da COP30, dão as costas erradamente. Agora, da COP30, a decisão do Brasil de ter a chamada agenda de ação junto com a diplomacia climática é uma decisão super disruptiva internacionalmente, dentro da governança climática internacional e dentro da diplomacia internacional. Diplomacia como um todo. Primeira vez você está chamando para um sistema multilateral, que é o sistema das Nações Unidas, mesmo que esteja em crise, ou frágil, etc., é o sistema que reúne todos os países do mundo, você não está atribuindo somente aos governos a responsabilidade. Com a agenda de ação, você está chamando os atores do setor privado, setor financeiro, a sociedade, a academia, para dirigirem uma ação estratégica, ações estratégicas de solução climática. Isso é um novo desafio do ponto de vista de governança. O que significa dizer, que você está apontando, que não tem um ator, tem a capacidade de construir acordos. Não se fazem mais acordos, deals em inglês. Você polariza a disputa. Você não senta mais à mesa para conversar. Você não dialoga, mas você não entende quais são as transições necessárias do país. Esse país tomou grandes decisões sobre o seu futuro. Vou começar pela própria agricultura. Nós importávamos alimentos. A senhora começou a sua fala falando exatamente de um cerrado. Eu olho um cerrado que se perdeu, que tem muita coisa degradada, e olho um cerrado altamente produtivo, com alta produtividade do ponto de vista da agricultura. Você tem todos os casos. O que a gente quer banir, o que a gente quer preservar com excelência. O Brasil tem que pactuar sobre o seu futuro. Nós fomos capazes de resolver o problema da moeda. Nós pactuamos com uma equipe muito competente, fizemos o Plano Real. Tem problema daqui, mas nós estamos
Muito bem, fomos capazes em relação à autossuficiência de petróleo. O Brasil importava. É contra petróleo? Tá bom, então abre mão. Como é que eu vou abrir mão de 120 bilhões de reais ano só de impostos? Me dá a solução que eu tiro o petróleo no curto prazo do Brasil. Ou eu vou fazer compensação, ou quais são as maneiras que o país tem que fazer para bolar a sua transição econômica, tirar aquilo que nós não precisamos ter e repor aquilo que nós precisamos ter de maneira competitiva e de maneira que gere desenvolvimento, inclusive sustentável. Como é que nós vamos lidar com as questões tecnológicas nesse país? São decisões que precisam ser tomadas e essas decisões não estão circunscritas à área ambiental. Há muito tempo, a discussão climática deixou de ser uma discussão exclusivamente da área ambiental. Ela é discussão de desenvolvimento e hoje é uma discussão entre climate politics e power politics. Por isso, muitas disputas no mundo, por isso a conversa é feita fora das Nações Unidas, o BRICS Plus discute, tá? O G20 discute, o G7 discute, o Asian discute, todo mundo discute. Então, ou se tem uma consciência do desafio que isso significa hoje, é um dos temas que o Brasil pode navegar com muita autonomia. Agora, é constrangedor que a gente tenha quase 50% das nossas emissões associadas à ilegalidade. O mundo enfrenta o desafio da transformação econômica com as suas emissões. Parte da nossa transformação é combater o crime. Como que a sociedade brasileira não tem um pacto para acabar com isso? Como que a sociedade brasileira não tem um conceito sobre a Amazônia? A comunidade internacional tem de segurança climática. Qual é o valor da Amazônia para os brasileiros? Se não for capaz de fazer isso, eu, se fosse agricultora, estaria esperneando, tem que ficar de pé, tem que restaurar, tem que enfrentar o crime organizado, tem que ter rastreabilidade dentro do Brasil para que a dona Maria e o seu Pedro comam carne sem desmatamento. Quando o seu Pedro estiver comendo carne sem desmatamento, o Pierre na França vai estar comendo. Tem que parar com essa ideia de que nós não importamos, nós importamos e está na hora de cuidar do Brasil. Esse é o desafio. Se não for fazer assim, vai continuar com essas churumelas, daqui para lá, reclamando, tudo na pequena escala. O desafio de infraestrutura é gigante. O Brasil, dos emergentes, é o país que menos investe em infraestrutura e logística. Agora me explica, vai sair de drone? Depende de mineral estratégico para sair de drone também. Só vou avisar, tá bom? E de tecnologia. Então, acho bem acordarem, entenderem que tem um novo país aí e o brasileiro tem que cuidar desse país. Todos que se interessam pelo tema e acabar com a ignorância como método. A questão climática, a questão ambiental, ela é estratégica para o país ser melhor hoje e no futuro. Depende das nossas escolhas, parar com essa degradação, ter uma ciência super eficiente. Você fala em Embrapa, fala BNDES no mundo, todo mundo, olha que incrível. Nós não traduzimos isso como ativo, a gente parece a pequeno no Brasil diariamente. Então, a melhor maneira é que o próximo CNN Talks da agricultura, vocês tragam uma caipirinha de baixo carbono aqui, que você vai ver o Brasil funcionar. Muito obrigada. Muito bem, ministra Isabela, muito bem. Eu quero agradecer demais a Maurício Rodrigues, da Bayer, Paula Packer, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, o professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, e a co-chair do painel internacional de recursos naturais da ONU Meio Ambiente, ex-ministra Isabela Teixeira, por esse painel tão rico. E vamos tirar uma foto, então.